Hoje eu quero lhe mostrar o vídeo de um pastor adventista muito conhecido e eu duvido que depois de ver com seus próprios olhos que o Moraes há de comer, se adventista é seita ou não. Eu duvido que você vai discordar disso aqui. Não é possível, gente. Então vamos lá. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Vamos ver aqui o vídeo de um pastor. Ele é um pastor muito conhecido. Eu já ouvi várias vezes aí na internet. Ele não está sendo um mau pastor aqui. Como eu vou mostrar para vocês, de acordo com os artigos de fé da própria Igreja Adventista, ele está sendo muito coerente com aquilo que a Igreja Adventista crê. E para mim é muito claro, isso aqui define o que é uma seita. Vamos lá. Enquanto isso, na Igreja Adventista... Alguns anos atrás, no estado de São Paulo, eu fui realizar numa igreja uma cerimônia batismal. E é claro que antes de batizarmos as pessoas, nós temos o voto batismal. Voto batismal é o que a Igreja Adventista faz para saber se a pessoa crê em tudo o que a igreja crê, para que ela possa então ser batizada. Eram 3 candidatos, e quando eu cheguei numa das perguntas que regularmente fazemos, você acredita no ministério profético de Ellen G. White? E o homem respondeu assim, quem? What? O quê? E o homem respondeu assim, What? quem? What? Ellen G. White. What? E ele disse, eu nunca ouvi falar dela. E o que você faz agora, na hora do voto batismal, com o tanque cheio e a pessoa para ser batizada? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tive que dar um estudo relâmpago naquele dia, para que a pessoa compreendesse algo do tema, e quando ela concordou, então ela foi batizada. E quando ela concordou, então ela foi batizada. Vamos lá, deixe-me mostrar para vocês que isso aqui está de acordo com o que a Igreja Adventista crê. Veja, em primeiro lugar, o questionário deles para o candidato ao batismo. Ele precisa estar de acordo com algumas crenças, senão, como o próprio pastor disse, não pode ser batizado. Eu digo isso porque isso aqui é muito importante. Estou citando essas fontes da própria igreja. Alguém poderia dizer, ei, pastor, isso aí não reflete o pensamento da Igreja Adventista. Isso acontece. Judas, ele traiu Jesus. Isso não significa que Jesus era falso. De modo algum. Pode haver alguma pessoa numa comunidade de fé que nega aquilo que a própria comunidade professa. Mas o pastor aqui em questão não está negando. Ele está sendo um bom adventista. Dá uma olhadinha então nisso aqui, ó. O questionário de batismo da Igreja Adventista. A pergunta aí, número 9. Crê e aceita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, e deseja ser aceito como membro da congregação local da Igreja Adventista Mundial. Você crê que ela é a igreja remanescente? Isso aqui é interessante. Nós, adventistas, somos a igreja remanescente, ou seja, a única igreja verdadeira. Isso é confirmado também por Ellen White. Segundo ela, a grande pedra de toque do adventismo é a guarda do sábado. No capítulo 38 do livro dela, ela fala explicitamente de todos os outros cristãos como marcados pela besta e dos crentes adventistas como contendo o selo da salvação. Qual seria esse selo? A guarda do sábado. No livro O Grande Conflito, página 605, ela escreveu: o sábado será a pedra de toque da lealdade. É o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem e os que não servem. Mas olha que coisa. Dizemos, vocês são seita. Vocês não têm nada a ver conosco. Aí eles ficam bravos. Mas nos próprios ensinos de Ellen White, no questionário de batismo, é isso que eles dizem, que nós não somos cristãos. Que nós temos a marca da besta. E a marca da besta seria o domingo, a guarda do domingo. Então, eles nem deveriam ficar chateados ao excluirmos da comunhão, já que eles já nos excluíram primeiro. A 10ª pergunta do questionário de batismo da Igreja Adventista. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente? A pergunta de número 9 diz, olha, nós somos a igreja remanescente, somos a igreja verdadeira. E por quê? Isso tem tudo a ver com Ellen White, como mostra a pergunta de número 10. Não por acaso estão associados ali. Gente, isso aqui é muito sério.
A Revista Adventista de 1984, página 37, declara: cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram a manifestação da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente dos encontrados nas escrituras sagradas. Pelo amor de Deus, gente. Eles colocam os escritos de Ellen White no mesmo teor das escrituras. Isso é exatamente a característica de uma seita. Colocar algum outro ensino, alguma outra literatura, alguma outra fonte de autoridade em pé de igualdade com a escritura. É, por exemplo, o que a Igreja Católica faz, Catecismo número 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão estreitamente unidas e comunicam-se entre si. Com efeito, ambas, fluindo da mesma fonte divina, constituem, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus, enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo. E, por sua vez, a Sagrada Tradição transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que estes, pela luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem. Exponham e difundam na sua pregação, donde se segue que a igreja, a qual está confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual devoção e reverência. Esse é um dos motivos centrais do porquê nós consideramos a Igreja Católica seita. E o mesmo se dá aqui em relação à Igreja Adventista, que coloca os escritos de Ellen White ao mesmo pé, em pé de igualdade com a Escritura. Eles creem, então, que Ellen White é uma profetisa, que ela é o meio pelo qual Deus decidiu trazer uma nova revelação ao seu povo. O problema é o seguinte: Deus já determinou como ele falaria nos últimos tempos, é pelo seu Filho. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o Filho deixou sua mensagem aos apóstolos. Paulo disse: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus disse que a lei e os profetas profetizaram até João. Assim, João é o último dos profetas. E os apóstolos, eles são os profetas do Novo Testamento. Homens escolhidos diretamente por Jesus Cristo e que não levantaram outros apóstolos. Eles escolheram apenas Matias para fechar o número de 12, que era o número das tribos de Israel, substituindo então o Judas. Mas, tendo feito isso, eles não elegeram outros apóstolos depois deles. Antes, promoveram a eleição de presbíteros. Sendo assim, não há mais profetas. Alguns levantam a questão se pode existir pessoas profetizando como as filhas de Felipe, por exemplo. Ou como, por exemplo, Ágabo, que profetizou ao trazer a revelação de que Paulo seria preso. É possível que Deus use assim, desse modo, alguém? Hoje, é um questionamento. Alguns respondem que sim, outros respondem que não. Cristãos piedosos, entretanto, das mais variadas vertentes, podem ter dúvidas sobre isso. Mas nenhum cristão sério pode duvidar do fato de que profeta, no sentido dos profetas e apóstolos bíblicos, que receberam uma revelação de Deus com um teor canônico, que receberam a revelação geral daquilo que seria chamado de Escritura, aquilo que seria e é a regra de fé de toda a cristandade espalhada por todo mundo, profeta nesse sentido, não existe mais. Quem crê que hoje, nos últimos dias, Deus levantou outro, depois dos apóstolos, que foram eleitos, escolhidos diretamente por Jesus, para falar do mesmo modo que eles falaram, com uma inspiração única, a ponto de essa revelação ser chamada de palavra de Deus, com a mesma autoridade dos 12 apóstolos, quem crê que existe algum profeta assim, você faz parte de uma seita. Se você crê desse modo, você faz parte de uma seita. Então, esse é um ponto muito fundamental. E só isso já define de fato o que é uma seita. E é por isso que nós acreditamos que a Igreja Adventista é uma seita. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.